deixa eu perguntar bem rapidinho. Quem aqui já me conhecia, já tinha ouvido falar alguma vez de mim? Legal. Da Exact, da RD, da TOTUS, da Astela Investimento, G4. Legal. Essas são as bandeiras que eu defendo hoje, então são os locais onde eu faço parte. E espero trazer um pouquinho do que a gente tem adquirido de conhecimento nesses locais. E a minha ideia aqui é falar sobre vendas, mas sobre vendas olhando para um prisma de dados. Tá? Então, acho que a Exact, que é a empresa que eu cofundei, minha segunda empresa, que a gente vendeu recentemente para a RD, que é do Grupo TOTUS, ela tem como origem, basicamente, esse entendimento de dados. A gente começar a entender que, quanto mais eu conseguir combinar dados, achar características específicas e, com isso, fazer personalização em massa, atendimento a partir de dados, mais eu consigo dar profundidade, ter boas conversas e essas conversas gerarem, de fato, negócios, que é o que, no final, uma área de vendas se propõe. Vocês têm minha palestra aí no time? Ou vou tocando ficha? Não, pode. Vamos lá. A apresentação do Theo, pessoal, está inserindo. Está aí? Não tem problema. Dá aquela Tá bom, vamos lá. Deixa eu entender rapidinho vocês aqui. Quem aqui é do mercado comercial, é de área comercial? Quem aqui tem ligação com a área comercial? Ótimo. Quem aqui é do mercado financeiro? Legal. Mercado de SaaS, software? Legal. Gente, a Exact ela tem uma série de clientes no mercado financeiro, desde escritórios XP, bancos e coisas do tipo. No mercado de software é o maior mercado da Exact. E o legal do que eu vou tentar trazer para vocês aqui é um pouco de uma visão mais profunda dos clientes da Exact. Assim, eu odeio palestra motivacional. Então, zero, eu vou tentar fazer todo mundo sair daqui dizendo uhul para fazer merda em escala. Não é a minha diretriz. A minha diretriz é um pouco de eu olhar o que está sendo feito e, com o que está sendo feito, eu conseguir mapear e compartilhar boas práticas, alguns erros que o pessoal tem cometido. E não me considero guru, então eu não quero aqui trazer fórmula mágica para ninguém, é só compartilhamento mesmo. E eu acho que com compartilhamento fica mais fácil da gente chegar mais longe. Então, no histórico, eu vou me apresentar, eu vou começar me apresentando rapidinho. Eu, de formação, sou administrador, designer, especializado em marketing e gestão de empresas. Mas eu fundei minha primeira empresa, chamava 2-para-1 Design. Ela foi uma das 4 maiores de design no Brasil. Eu vendi essa empresa, comecei com 20 anos essa empresa, dei 8 anos depois eu vendi, e aí fui para o mercado. E quando fui para o mercado, eu sou apaixonado por parque de diversão. Então fui para o mercado e eu falei assim, a gente tem que botar na balança as nossas possibilidades, né? Então, meu sonho era trabalhar na Disney, mas estava um pouco distante. Theo, temos a Disney aqui hoje conosco. Opa, quem é da Disney? Olha, quem sabe eu vou para lá um dia. Então, assim, agora vendi de novo, estou no earnout. Fica a dica. Então, assim, meu sonho era trabalhar na Disney, eu fui para o Beto Carreiro, assim, e fui lá, e tirei várias fotos do parque e tal, e fiz a proposta da gente fazer uma área de design de interações no Beto Carreiro. Eu acredito muito que experiências elas são drivadas. Eu acho que se a gente fizer bons processos, a gente chega até o encantamento e coisas do tipo. E aí fiz essa proposição. Na época, era o Geninho Góes, que estava à frente do marketing, o Boab estava assumindo, vinha da CVC, me chamou lá, e aí eu fui apresentar o projeto. Eles me levaram para o Alex, que era o filho do Beto Carreiro, e que era o CEO na época, e aí eu apresentei para o Alex e ele me falou assim, Theo, agora essa área de interações não está no momento ainda. Mas a gente está fazendo aqui um call center e precisa de um gerente. Eu fui com uma área de encantamento e saí com um call center de lá, né? Mas, assim, a moral da história, eu acabei começando a estudar vendas por isso. Então, assim, e eu sou zero a pessoa que acha que call center não é solução, ou que acha que mídia tradicional não é solução, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que existe não tem certo ou errado, tem adequado para cada situação. Então, eu tenho uma série de clientes onde call center ainda é a principal via desse cliente, faz todo sentido, porque ele tem um mercado endereçável, um addressable market fit, né, que a gente fala bonito, aquelas palavras, muito grande, e onde ele consegue queimar esse mercado de maneira muito ativa, e tudo bem ele gerar alguma detração nesse processo, porque esse processo ele retorna muito rápido. Então, faz muito sentido para ele ter uma filosofia de call center. Então, ele acaba conseguindo ir. Tá ótimo. Então,
basicamente, continuando a história, só para não interromper tão bruscamente, eu acabei não topando esse desafio e indo para uma empresa que era um ex-cliente meu chamado Valley Laser, uma startup. E essa startup ela tinha andado de lado, pegado 1 milhão de investimento do Criatec, e andado de lado e não tinha conseguido fazer. Ela tinha saído de 900 para 1,3 milhões e gastado, queimado 1 milhão de burn. Então, a coisa não tinha acontecido. E o que eu cheguei para estudar lá foi o processo comercial. E assim eu entrei numa linha onde eu sou um processista, eu sempre desenhei chão de fábrica, então, como designer, era minha especialidade produção, desenho de chão de fábrica, coisas do tipo. E eu via muita gente falar sobre máquinas de venda naquela época. Aquela época estava sendo lançado Receita Previsível, de pessoas que viraram amigos, eram Ross e Mary Lou Tyler. Estou trazendo a Mary Lou agora para o RD Summit, que a gente vai ter mês que vem, que é o maior evento de marketing e vendas do Brasil. E eles estavam falando um pouco sobre máquina de vendas, né? Quem já ouviu o termo máquina de venda aqui? É um termo que eu não gosto particularmente, assim. Eu acho que máquina de venda resume muito, e eu começava a ver como linha de produção de venda, assim, é uma máquina que passa para outra, e normalmente os principais erros não estão necessariamente dentro das máquinas, mas nas transições. Era muito ruim a transição do que o marketing estava fazendo para prospecção, da prospecção para vendas. E aí deixava algo extremamente desorganizado e não arquitetado. Áreas que eram ilhas, cada uma indo para um lado, tendo objetivos completamente distintos, e era o que eu via acontecer ali dentro naquele momento. Então, foi aí que eu me deparei com venda e comecei a falar um pouquinho de vendas. Eu cofundei a 2para1, depois cofundei e estou como CEO da Exact Sales, hoje o maior software de Sales Engagement na América Latina, são mais de 15 mil usuários, empresas como Rede Globo, TOTUS, Unimed, Bosch, BASF e por aí vai. Sou mentor hoje no G4, tenho a felicidade de ser o maior NPS do G4 dentre todos os mentores atualmente. E aí tem algumas outras coisas, tem um livro que eu odeio o título, acho pastelão pra caramba, de 0 a 50 milhões o título, a editora quis. Eu acho que eles estavam certos, vendeu pra caramba. Então, assim, mas até porque o título que eu queria era muito ruim. Eu queria que fosse Cartas para Lara. Não ia vender nada, né? Aí a adequação, assim, é só porque meu sonho é ter filha e eu queria que tivesse que falar para minha filha sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre esse tipo de coisa. Então, esse era e eu quero que seja Lara. Então, esse era o contexto que eu queria contar e realmente não ia vender nada. Porque não ia comunicar aquilo que tinha que comunicar, que é o que estava lá dentro. Então, estavam certos. Ficou entre os mais vendidos várias semanas seguidas e nunca botei R$1, a editora também, foi só no boca a boca. Muitos clientes fazendo com que isso prosperasse. Então, por exemplo, a iFood botou para a empresa inteira, a SAP, que é cliente mundial, também foi para a empresa inteira. Então, foi super legal o resultado. Aqui são alguns dos clientes da Exact, e quando eu boto esse slide, é muito mais para eu dizer que a minha ideia é que eu pegue alguns dos aprendizados que eu tenho conseguido com esses clientes e traga um pouco em palestra. Então, a minha ideia é isso. Obviamente, eu não vou trazer o nome específico, mas eu vou chegar a cases que vocês vão provavelmente imaginar quem são esses clientes em alguns cases. Tá? Eu falo que teoria na prática é outra, né? Então eu gosto muito de trazer prática. Tá? Eu começo contando história. Assim, e a primeira história que eu gosto de contar, minha primeira palestra sobre venda foi no RD Summit. E o RD Summit é um evento que é gigantesco. E aí foi no segundo palco, vai ser minha primeira vez palestrando no palco principal próximo. E aí no segundo palco, um palco para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Eu estava palestrando e comecei a perceber que as pessoas foram saindo, foram fazer uma cara de que não estava entendendo bosta nenhuma, aquela coisa tradicional, né? E eu era um cara que eu me dava muito bem com palestras da minha primeira empresa, porque eu simplesmente apresentava um projeto. A gente ganhou 4 vezes o Oscar do Design, a gente ganhou Michelin Challenger, que é o maior prêmio de salão do automóvel de Detroit, né, o maior prêmio automotivo de design do mundo. E aí eu só contava o case, falava assim, a gente fez isso. Então era muito fácil palestrar sobre design. Quando eu comecei a palestrar sobre vendas, eu falava dos SDRs, os BDRs, e as pessoas não estavam entendendo bosta nenhuma, eu via na cara delas que elas não estavam entendendo nada. E aí o que aconteceu é que, no final do dia, meu NPS, a nota de satisfação, né, de 5 foi 3,6, o que para mim era muito ruim, eu estava muito acostumado a 4,9, 4,8, notas muito altas. Então eu fiquei extremamente insatisfeito comigo mesmo, assim, eu fiquei extremamente desgostoso comigo mesmo. E basicamente eu fazia muita referência bibliográfica, mas não trazia prática,
E o meu objetivo ali era vender Exact. Então estava sendo muito mais interesseiro que interessante naquele momento. Por que eu conto essa história? Que a primeira coisa que eu vejo as áreas comerciais pecarem muito é na tríade do marketing. Eu acho que ela é básica, mas pouca gente faz bem feito. Que é o ser, parecer e aparecer. E naquele momento eu não tinha como mudar o aparecer, eu ia aparecer para aquele público, que era heterogêneo. O público ia ter pessoas que sabiam do que eu estava falando e pessoas que não tinham a menor ideia do que eu estava falando. Pessoas que liam termos técnicos e entendiam termos técnicos e pessoas que não entendiam. Então, não adiantava, e o cérebro da gente, eu gosto muito de neurociência, então o cérebro, eu estudo muito isso. O cérebro da gente, a gente tem sempre um eterno conflito entre córtex pré-frontal e o estriado, né? E ali, basicamente, meu estriado estava naquela assim, cara, o problema é o público. E o meu pré-frontal dizendo, o público é esse, não tem muito o que tu fazer. Então, eu acho que eu tive que adquirir um novo hábito e me adaptar. E aí, quando a gente começa a se adaptar, é onde a coisa começa a acontecer. E o hábito, ele só é criado por repetição. Então, o que eu comecei a fazer é entender qual era o tipo de comunicação que eu tinha que ter para comunicar com o público, com todo o público, sem perder a tecnicidade. E eu comecei a entender que contando histórias, e por isso eu estou contando história aqui, eu ia ter mais facilidade de fazer isso. E o segundo, eu comecei a fazer o que a gente chama de roleplay, técnica de repetição. E eu acho que as maiorias do time comercial, time de atendimento, não só time comercial, peca muito nisso. Eu vou ver treinamento, a gente treina muito hard skill e pouco soft skill. O que quer dizer isso? A gente treina muita parte técnica e pouca comportamental. A gente, na hora de contratar, olha muita parte técnica e pouco comportamental. E, basicamente, eu tenho uma amigaça, que foi diretora de vendas da Apple, da Nike Mundial, que chama Daphna. E ela escreveu um livro chamado Power Skills. Ela fala que a gente desmerece tanto que a gente chama de soft as skills principais, né? Então, assim, aqui nesse momento eu tinha que treinar as minhas soft skills, as minhas power skills. Então, eu fiquei treinando uma coisa que eu nunca fiz, que é repetição, muito tempo as minhas palestras. A ponto de hoje eu conseguir combinar slides que eu não necessariamente estavam combinados, meu time combina para mim, eu olho os slides quase que na hora, e já está tão no piloto automático, meu time se adapta ao evento, que eu treinei tanto cada slide que eu consigo fazer aquela apresentação bem feita. É como se a Daphne, ela fala, ela era ex-esportista, ela era tenista profissional. E ela fala que é como o tênis. Você treina paralela milhares de vezes, treina diagonal milhares de vezes. O que faz um tenista ser diferente, obviamente, é ele estar na pressão e ele dá a mesma paralela, a mesma diagonal e saber quando dá a paralela e quando dá a diagonal. Então, o ponto do vendedor, dos times de venda, é que eu vejo pouquíssimo treinamento nesse sentido. Então, por exemplo, as melhores operações de venda que eu conheço, elas fazem, eu brinco que é a escola Wolf Maia de vendas. Elas fazem técnicas de simulação todos os dias. Porque tem uma outra coisa, né? Treinar. Quem aqui tem problema que os vendedores não preenchem CRM, por exemplo? Tradicional, né? Então, assim, tudo é hábito, tudo é repetição e tudo é construção de métricas e metas. Métricas e metas drivam comportamento. Quando eu construo bem isso e quando eu treino diversas vezes aquele hábito, isso facilita. Normalmente, as empresas que têm dificuldade com um vendedor preenchendo CRM, o próprio líder é um problema nessa equação. Porque ele, por exemplo, é um cara que ele vai chegar e vai pedir para o vendedor assim. Esses dias eu estava com um dos maiores clientes da Exact, ele foi me pegar em Guarulhos, eu vim dar uma palestra aqui, vim para o Guarulhos. Aí ele foi lá me pegar. Vimos conversando, e ele falando, meu vendedor não preenche CRM, babá. E nisso, viva a voz, o vendedor ligou. Ele conversando com o cara, falou assim, e aí, como é que foi a reunião? Aí o vendedor falou, ele desligou. Aí eu perguntei para ele assim, cara, você pede no CRM para ele falar como é que foi a reunião? Ele falou, peço. Então, por que você não usa? Porque você está perguntando para ele, olha na porra do CRM que tu pediu para ele sair de uma reunião, te coloca no lugar dele. Ele fez uma reunião, ele saiu no carro, ele teve que preencher um CRM, e tu está lá e perguntando de novo para ele. E aí, quando você vai fazer uma reunião de forecast, você abre o CRM, aí você não abre o CRM, você quer que ele use como? Isso são hábitos, isso são repetições. Então, assim, a gente como líder tem que proteger processos, ferramentas e cultura. Esse é a base para o bom caldo, vamos dizer assim. Quando a gente não faz isso, de fato, a gente vai ter problema. Então, aqui, eu consegui adaptar, treinar muito, fazer muito com que essa cultura acontecesse. E, dentro disso, eu tive a felicidade de, dos últimos 10 eventos que eu palestrei, ter sido 8 vezes o maior NPS, ser hoje o maior NPS do G4 com 98% de satisfação, né? São 243 notas, 239 promotores, então fico super feliz, adaptando o discurso.
Por que eu mostro isso? Eu acredito realmente que a maioria das empresas diz uma coisa no site, faz outra e se posiciona em outro lugar. Maioria quando tu vai olhar. Aí tu vai olhar o site, ela está preocupada com SEO, mas a mensagem está quadrada. O copy que a gente fala está quadrado. Então, assim, aquela mensagem principal, eu gosto muito quando eu dou mentoria, de perguntar assim, e a Astela, por exemplo, que é um fundo de investimento, um dos principais que eu faço parte hoje, e eles trocam, eu ganho ações lá para dar mentoria para as empresas lá de dentro. E aí, quando eu estou dando a mentoria, eu pergunto assim, cara, o que tu vende? É sempre a mesma coisa, ele me responde o como e não o que e não o que. Desculpa, ele como e não o que. Então, assim, cara, o que tu vende normalmente é solução de uma dor. E aí essa dor você tem que bater nela no teu copy. Não na tua forma, não no jeito, mas nela, naquilo que realmente tu precisa solucionar, que o cara está tendo dificuldade no dia a dia. E aí é onde eu vejo que as coisas não batem. Quando a gente começa a olhar o ser parecer e aparecer, está cada um para um lado. E aí realmente fica difícil. Aí tu tem que solucionar no braço, tem que solucionar de formas que dá de solucionar. Por muito tempo, essas empresas que são as maiores do Brasil, que são clientes da Exact, por muito tempo elas resolveram no braço. Eu fui dar palestra esses tempos com o conselho de um grande banco. E aí dei a palestra de abertura do ano deles. E quando a gente começou a falar, eles trouxeram essa situação. O que funcionava antes não é mais o que está funcionando hoje. Um dos diretores falando isso, né? E ele falou assim, como é que a gente faria, por exemplo, para trazer um cara que nem tu para dentro do banco? Eu falei assim, se vocês não mudarem cultura, se vocês não fizerem protótipos, se vocês não... Eu, dentro de um banco, eu ia morrer em 2 segundos nesse tradicional que a gente está falando, porque eu não ia somar nada ali dentro. Eu ia basicamente morrer naquela situação. Então, assim, o que eu gosto de falar eu gosto muito do Bezos, gosto muito de... Quando a gente começa a falar de criar protótipos, criar ambidestria, né? Tem um amigo meu que chama Pedro Van Gartner, que é o CEO da ACE, ele escreveu um livro chamado Inovação Radical. E eu gosto muito, quando a gente fala de inovação em mercados tradicionais, de criar ambidestria. O que é essa ambidestria? Cria fora da tua operação uma operação paralela de algumas coisas. E ali tu prototipa as coisas que podem mudar a tua operação. Se você bota no teu ambiente, se você bota eu no teu ambiente, eu vou morrer e vou sucumbir ao teu ambiente. Isso é normal de acontecer. Então, se eu quero inovar no comercial, eu tenho que me arriscar um pouco e eu tenho que criar estruturas paralelas para que nessas estruturas eu possa entender, sem prejudicar minha vaca leiteira, que está funcionando. É loucura, ninguém está dizendo para chegar e mudar de cabeça para baixo uma estrutura funcionando. Isso não se faz, ninguém em sã consciência faria isso. E são estruturas que funcionam. Agora, você pode criar adjacências, porque nenhum vendedor é burro. O vendedor quer vender. Então, se tu mostrar para ele que tem um jeito melhor de vender, ele vai fazer. O problema é que ele está fazendo de um jeito que ele está vendendo e ele não vai ficar se arriscando só porque tu, num dia genial, falou que tem um jeito diferente de fazer. Ele tem que ver, tem que existir o boi de piranha. Para que ele veja, opa, esse projeto deu certo, agora eu topo entrar nesse projeto. Eu brinco que a estratégia Monavi, Herbalife... Todo mundo já teve um amigo chato da Monavi, da Herbalife, né? Todo mundo ou foi o amigo, né? Então, assim, por que a pessoa vira o amigo chato? Porque ela vai num evento, chega um cara, recebe um cheque de 100 mil no palco, ele fala assim, o que tu fez para ganhar 100 mil? Ele fala, vendi para minha família, para meus amigos, aí tu tá no... Quê? 100 mil só para vender para a família, para os amigos, sai falando, vira como é que é? Testemunha de Herbalife. Então, assim... E é isso aí, cara, faz parte. O vendedor também se comporta assim. Quando a gente vai falar de influência, a prova social é um dos principais gatilhos mentais que geram influência. Então, se a gente consegue prototipar fora, ele nos dá insumo para fazer a prova social para o restante da equipe. É muito difícil mudar uma equipe que já está há muito tempo fazendo do mesmo jeito e tendo resultados. Para mim, quando eu cheguei nas vendas, como eu não entendi como máquina, eu entendi como linha de produção, eu tive que dividir em máquinas. Então, assim, a minha linha de produção é composta por máquinas. E eu escrevi um artigo nessa época que eram os 5 sãos de venda. Ele dividia a venda em 5 grandes máquinas, que eu estava tentando enxergar ali dentro. E foi um artigo que foi super citado, saiu em vários livros e tal. E ele divide em atração, como é que eu chego até o perfil ideal que tem que falar comigo. Isso pode ser passivo, através de link patrocinado, estratégias de televisivas. Esse cara pode chegar até mim. Ou ativo, eu entender que tem um perfil interessante e eu abordar esse perfil. São 2 maneiras de atrair. Depois disso, eu preciso segmentar. Pouca gente faz isso bem feito, que é onde a Exact se posicionou muito bem, por isso a gente cresceu muito rápido. Porque muita gente conectava direto a atração
com atração, que é a mão do vendedor. Ou seja, o cara tem interesse, o vendedor atende. Só que aí o que acontece aqui com o vendedor? Ele perde foco, ele não consegue ter uma conversão alta, fica com o que a gente chama de pipeline sujo. Então, isso estava acontecendo na Veli, que é aquela empresa para onde eu fui fazer o primeiro case. E a gente instalou uma área de segmentação. É uma área que entrava antes não com o objetivo de ser um secretário ou uma secretária do vendedor, mas com o objetivo de conseguir realmente mapear se existia negócio ali dentro. Que tipo de negócio existia, quem era o vendedor ideal para atender aquele negócio. E, obviamente, quando eu falo fazer isso em escala, eu não posso depender que as pessoas decidam sozinhas. Eu tenho que fazer com que uma ferramenta esteja por trás dessa decisão, para que eu tenha padrão. E aí foi onde a gente começou a crescer muito. Tração, que é quando eu descobri que esse cara tem uma dor e eu vou convencer ele que eu sou o remédio ideal. Aqui, nutrição, quando eles estão saindo, eu não desisto desse cara, mas eu automatizo contatos com ele, fazer isso de maneira barata. E lá no final, retenção, que é quando eu quero manter ele comigo. Eu quero que esse cara se mantenha comigo. Se eu fosse escrever esse artigo hoje, eu escreveria um sexto-são, que eu acho que é uma ciência que cada vez mais as empresas estão entendendo, que é pescar no aquário. Expansão. Pouca gente faz bem. Muitas vezes é orgânico. A maioria dos processos de expansão são orgânicos. Isso é uma ciência. Então, se a gente estudar bem essa ciência, a gente tem boas chances de pescar no próprio aquário e fazer muito dinheiro. Vou mostrar um case para vocês. Indo adiante, eu acredito muito na junção de processos, ferramentas e pessoas. E não estou falando nenhuma super novidade, não inventei a roda, bem longe disso, né? Isso é antigo, só que pouca gente pratica. A maioria das pessoas elas querem resolver só com pessoas. Não é incomum você ver no mercado, eu trouxe o cara que era o melhor no meu concorrente, eu trouxe o melhor vendedor de não sei de onde, ele veio com a carteira, aí ele vai lá e faz um resultado inicial e depois sai. Aí, vê quem é escritório, esses escritórios XP, escritórios de financeiro, rapaz, é um rouba-monte, que eu nunca vi daquilo. Aí vai lá e pega a carteira de um, aí o cara vai lá e pega a carteira de volta e fica com luva, um troço de louco acontecendo, e ninguém tem realmente a fórmula de fazer aquilo ali sem depender de pessoas. E aí, esse é o meu ponto de vista. Pessoas são fundamentais no processo. Mas quando você tem processos e ferramentas, você consegue ter menos impacto quando elas saem e consegue ter menos dependência quando elas entram de um bom onboarding, porque senão o rampeamento dela, o tempo que ela demora para começar a gerar resultado, ela é muito grande. E aí a gente tem que buscar pessoas que já estão no mercado, no concorrente, etc. Isso é caro. Então, para mim, processo é via, ferramenta, veículo e pessoa motorista. Não adianta eu ter uma pista de Fórmula 1, uma McLaren, na mão de um cara que não sabe dirigir, eu tenho medo de acelerar. Então, é muito projeto que tem boa ferramenta, bom processo, peca nisso. Não faz, por exemplo, como é que se bota a ferramenta? Cara, o projeto da TOTUS, a TOTUS, antes de nos comprar, ela foi nossa cliente por muito tempo, ela é nossa cliente, né? Ela já era cliente da Exact por muito tempo. Foi um dos primeiros clientes. E a TOTUS, eu lembro do projeto deles, que eles reuniram num auditório como esse, todo o time são 100 e poucos prospectadores. E aí eles fizeram um dia de venda da ferramenta para o time. Vender a ferramenta, o processo que eles estavam fazendo. Pouca gente faz isso. Quando a gente bota uma ferramenta nova, às vezes a gente só quer enfiar a goela abaixo, a gente não mostra o que o cara vai ganhar, a gente não faz uma apresentação disso, a gente não faz um convencimento. Tem que ter um processo de convencimento dela, para que elas usem. Senão você começa a ter problema. Então ele tem que estar motivado e confiante para acelerar. Senão tu bota uma McLaren e ele vai dirigir igual um Gol. E aí não adiantou nada você ter a melhor ferramenta. Assim como não adianta eu ter o Lewis Hamilton numa McLaren numa pista de barro, o processo é ruim. Eu gosto de falar que processo ruim com ferramenta boa é merda em escala. Não vejo isso acontecer como talvez o pior dos cenários. E quando a gente tem, por exemplo, o Lewis Hamilton numa pista de Fórmula 1 andando de charrete, também não adianta muita coisa. Então, para mim, essa combinação é muito importante. Tem um outro amigo que eu estou trazendo para a RT Summit, ele palestra nos nossos eventos da Exact. Ele escreveu um livro chamado Blitzscaling. Alguém já ouviu falar? Legal. Ele é sócio do Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, primeiro investidor do Facebook, que é o Chris Ye. E o Chris ele vai palestrar também no Summit agora, mês que vem. E o Chris, quando ele vem para cá, às vezes eu levo ele para conhecer empresas do Brasil. E numa dessas, a gente levou para conhecer empresas. E o feedback dele foi muito interessante. Assim, foi para ele, Chris, o que tu achou? E eu levo desde grandes, então até pequenas, amigos de empresas, startups que explodiram e tal, e alguns amigos que estão bem no início da jornada. Aí ele falou assim, Theo, para mim, o brasileiro é nitidamente mais comunicativo e criativo que o americano. Eu já conheço bem ele, a gente é amigo há bastante tempo. Eu falei, mas... Aí ele falou, mas...
Ele sempre faz isso. E aí ele falou, mas, cara, é impressionante como odeiam padrão e processo. O cara me explicando, ele citou frases que eu não tinha nem percebido, assim. A minha equipe é o principal aqui dentro, então o que a gente faz? A gente treina e todos têm uma liberdade de fazer até aqui. Aí ele olhava assim, como assim liberdade? Até que ponto liberdade? Aí ele começava assim, porque ele fala, nós somos criativos. Aí ele até brinca assim, ele fala assim, cara, já pensou se criatividade fosse bom em tudo? Tu já pensou um piloto de avião criativo? Agora vamos dar uma cambalhota que não faz sentido nenhum. Então, assim, ele fala, é uma ânsia pela liberdade, pela criatividade, que ela é extremamente prejudicial para empresas que querem crescer de forma escalável. Então, ele falou muito sobre isso. E, para mim, é isso. Para mim, a gente tem que conseguir estabelecer uma cultura de padrão e de processo dentro das empresas. E isso faz com que a gente tenha uma escalabilidade melhor. Então, ferramenta, processos são importantíssimos desde que exista padrão. Quando a gente fala de dados, cara, não existe dado estruturado sem padrão. Aí tu pega dado que o legado é terrível, por quê? Porque não tinha padrão para estabelecer aquilo. Não tinha processo para estabelecer aquilo. Aí tem empresa falando que quer ser data-driven. Para. Data-driven, você não tem nem padrão. Quer fazer growth hacking, né? Que tem nome bonito para vender livro. Então, assim, para. Fazer growth hacking sem padrão, nem começa a falar. Então, assim, como a gente tem que ser drivado por padrão? Não adianta, se cada um fizer de um jeito, a gente não sabe o que está dando certo, o que está dando errado, a gente não consegue testar, não entende variáveis, e não tem como você fazer esse tipo de coisa que a gente estava falando aqui agora. Então, para mim, tem um caso prático bem rápido que eu gosto de contar. Num evento, desci do evento, e foi interessante que eu sou meio Joseph Klimber, né? Peguei 3 vezes Covid, então assim, pedi música no Fantástico. Então assim, saí do evento e eu tava deu surto de sarampo, acho que era. Eu já fui direto para o Unimed. Assim, tipo, vou pegar, beleza. Tava mal, realmente estava mal. Estou brincando porque eu estava mal. Mas assim, fui para a Unimed, eles fizeram os exames e me botaram assim numa cadeirinha de roda com uma linhazinha para esperar a próxima pessoa que ia vir me pegar ali. Nisso passou um enfermeiro. O enfermeiro tinha ido na minha palestra, o evento é bastante grande, que era o RD Summit em Floripa, e ele falou assim, tu não fala sobre persuasão, neurociência? Eu falei, sim, falo. Aí ele começou, e é realmente, lá em Floripa é muito comum pessoas de diferentes profissões irem no RD Summit, que era em Floripa, agora é em São Paulo esse ano, mês que vem. Eu estava lá, o cara começou a falar, e eu falei, começamos a bater papo, ele falou assim, não, vou te botar num lugar mais legal, mais confortável. Ele pegou e me levou para uma salinha tipo essa, fechou uma cortininha, quem já foi na Unimed sabe. Aí fiquei lá 2 horas. Abri a cortininha e falei, gente, eu estou há 2 horas aqui, eu estou bem, está tudo certo. Aí eles falaram, não, a gente está te procurando pela Unimed, porque era para tu estar lá e não sei aonde. Ou seja, querendo me ajudar, ele saiu do padrão e me fudeu. Essa é a brincadeira, a gente não está sozinho no ecossistema quando a gente está fazendo venda, quando a gente está fazendo atendimento. Então, se a gente não padronizar, aí começa a acontecer problemas nos SLAs que a gente falou. Venda vende, mas a entrega não fica do jeito que foi vendido. Por quê? Porque não tem boa passagem de bastão, não tem padrão. Prospecção, marketing gera lead, mas não é o tipo de lead que venda fecha. Por quê? Porque não tem padrão, porque não tem processo. Então, se a gente não cuida de padrão e processo, é isso que acontece. E aí a gente vai ficar botando a culpa no vendedor. Meu vendedor é ruim, meu vendedor é bom. E aí, quando tu vai ver, não é que ele é ruim e é bom, é porque existe lá dentro uma mística que aquele vendedor é o melhor e todo mundo joga as melhores oportunidades para ele, aí ele vende mais, ou ele está numa região melhor, e aí tu diz que ele é bom. Não, teu processo é ruim para caceta, o vendedor às vezes é ruim também. Então, assim, vendedor é tirador de pedido, sabe? Para mim, a pior coisa que tem é vendedor tirador de pedido. Uma vez eu fui fazer uma reunião e o cliente, no final da reunião, ele chegou e falou assim o vendedor fez a reunião e falou, então vou te mandar a proposta e eu fico no teu aguardo. Aí o cara me perguntou assim, que tu achou boa a reunião? Eu falei, achei uma merda. Aí ele, por quê? Eu falei, no final, ele que tem que drivar. Ele ficou à mercê do... Cara, acabou a reunião, falta o quê para a gente fechar? Podemos fechar agora? Não, era 1 milhão, a máquina de 1 milhão, não vou fechar. Tudo bem, o que falta? Falar com a parte técnica, falar com o jurídico, com o financeiro. Tá bom, roadmap to close. Qual é o passo a passo para o meu fechamento? Aí o vendedor vai drivar isso, ele vai começar a basicamente andar por aqui, percorrer aquele caminho de contorno de objeções. Isso é vender. Senão tu tira pedido. E aí não dá. Indo adiante, que eu estou me empolgando e vou ficar sem tempo. Vocês estão gostando, pessoal? Tá legal? Coisa boa. Para mim, padrão,
ele é capaz de gerar dados profundos. E é a única forma de gerar dados profundos. Dados profundos pode te gerar replicabilidade, replicabilidade pode te gerar previsibilidade, e previsibilidade pode gerar crescimento escalável. Então, quando a gente começa a falar de crescimento escalável, receita previsível, no final do dia, tudo vem de padrão e de dados. Não tem como você começar a pensar nisso sem, no final do dia, ter padrão e dados. Se não escalar, fazer de novo, repetir, fazer processos rápidos e ágeis, é impossível fazer com que isso aconteça. Então, o que eu vejo é muita empresa falando sobre conceitos que ela nunca vai fazer se não mudar a mentalidade. Indo adiante, uma das coisas que eu acho que mais a gente tem que tomar cuidado em equipes comerciais, e que eu mais vejo de erro em equipes comerciais, é montar loja de luxo na Avenida 25. Sabe o que é a loja de luxo na 25? Alguém sabe o que vai acontecer? Além de ser roubada? É a primeira coisa, né? Mas vai botar bons seguranças. Vai lotar uma loja. Vai lotar. Quer dizer que vai vender mais? Não. Então, quando a gente não tem um bom SLA entre marketing, prospecção e venda, o que a gente faz muitas vezes é lotar o pipeline do vendedor. Cheio de gente igual tem na loja de luxo na 25. Aí lá no meio tem um monte de gente que não vai comprar de jeito nenhum, não é nem porque não tem condição. A minha esposa, ela vai na 25 e ela é cliente da Prada. Então, assim, mas ela na 25 não vai comprar Prada. Não é isso que vai acontecer. Ela está com outro drive. Ela está com drive de custo-benefício. Então, é muito difícil disso acontecer. Tem uma chance. O vendedor fazer um atendimento tão fantástico, e a loja é uma experiência tão fantástica, que ela saia em algum momento da 25 e ela consiga entrar num ambiente de luxo. E aí ele vai conseguir. Mas tem um problema. 50 pessoas por vez. 10 vendedores. Enquanto a minha esposa está sendo atendida pelo vendedor, e ele deu a sorte de pegar ela, porque foi na sorte, e ela tem condições de comprar, tem 40 pessoas batendo nas costas dele perguntando o preço do chaveiro. E ele nunca vai conseguir dar esse atendimento. E quando a gente olha o pipeline dos vendedores, na maioria das empresas está exatamente assim. Lá dentro tem 5, 10 empresas que poderiam fechar com ele, ele está com 100 empresas no pipeline. Aí tem 90 que estão só tirando o tempo dele e não deixando ele fazer um bom atendimento nas 10 que fechariam. Então, por isso que a gente precisa segmentar muito. Na Veli, que é aquele caso que eu contei para vocês, a gente saiu naquele ano de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento e reduzimos de 12 para 7 vendedores. Porque não se trata do número de vendedores, do número de reuniões. Só que a gente começou a passar oportunidades reais para a mão dos vendedores. E aí a taxa de conversão deles, que era 4%, disparou para mais de 15%. E aí a gente começa a fazer resultado. Então, esse é a filosofia que eu acredito que os dados podem ajudar. E quando a gente fala de padrão, muita gente pensa em engessamento. Eu não vou falar... Quem conhece Spin Selling aqui? Eu não vou falar exatamente de Spin, mas embasado em Spin, você consegue, por exemplo, uma das frentes... Lá atrás, quando a gente começa a falar de Neil Heckman, ele já fala que as perguntas são tão importantes ou mais do que as respostas, né? E quando a gente fala de padrão, por exemplo, de abordagem, numa venda, você tem como padronizar dentro de roteiros que eles são derivados. Depende do que a pessoa está te respondendo, você vai para um lado, vai para o outro, consegue padronizar sem ficar engessado. Deixando que a conversa flua de maneira fluida, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? Se você faz padrão muito engessado, você vai falar assim, e aí, como é que estão tuas vendas? Aí o cara fala assim, tá bom pra caramba. Esse ano tá difícil, né? Aí tu continua, não, ele falou que tá bom, não faz sentido. Quando a gente deixa um padrão muito engessado, isso acontece. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico. Quem aqui é gestor comercial, líder comercial ou CEO da sua empresa? Tá. Quem aqui ainda participa de vendas às vezes? Às vezes entra numa venda. Quem aqui, quando entra na venda, descobre que em 10 minutos, mais ou menos, descobre que, cara, vai ser muito difícil daquela venda acontecer por algum fator técnico, situacional, coisa do tipo. Quem aqui acredita que esse tempo podia ser melhor investido treinando novos vendedores, contratando, desenhando processo, contratando ferramenta ou qualquer coisa do tipo? Para todos vocês, Exact Sales, depois tem que só passar ali, no coisa que é uma ferramenta que vai descobrir se você deveria estar naquela reunião. Esse é um dos meus pitches. Só que se você dissesse, não, Theo, o meu cara no telefone ligou para ti, por exemplo, e você disse, não, Theo, eu não sou líder. Adianta ele continuar o pitch? Não adianta, ele vai ter que buscar outro caminho. Os bons padrões são assim. Eles são derivados, eles entendem que tu pode ter saídas múltiplas. Quer ver uma coisa que não dá certo? Workflow para vendedor que você bota lá 10 passos que ele tem que seguir. Amigo, a venda não é linear. No segundo passo aconteceu uma coisa que você não tinha previsto, ele vai ter que voltar, vai ter que fazer um... Então eu tenho que encadear os processos, senão eu tenho dificuldade. Indo adiante, alguns estudos de caso rápido, tá? Que eu acho que eu gosto muito da prática. Uma das maiores empresas de logística do Brasil, basicamente o que acontecia?
o vendedor, ele fazia a prospecção, a venda e o atendimento de carteira, a expansão, que a gente chama de super vendedor. Que a maioria das empresas é assim ainda. Aí o que acontecia? Ele ficava só expandindo a carteira. Ele não fazia prospecção e não fazia venda e muito menos prospecção. Então ele abriu uma carteira de clientes, definiu o CIF médio do container, definiu que ele ficava só ali tirando dali, só tirando dali, só tirando dali, batia as metas dele. Tá tudo certo. Quem aqui tem representante comercial? Alguém tem? Cara, representante comercial com região fechada, é muito comum disso acontecer. Ele vai lá e abre uma série de clientes naquela região e ele não abre mais novos clientes porque ele fica vivendo da carteira que ele criou. É muito comum disso acontecer. O que é o grande ponto aqui que foi? É processos. Não tem nada a ver com ferramenta nesse caso aqui. O que a gente começou a dizer? Cara, vamos pegar o mesmo time e vamos dividir em 3 frentes. Prospecção, uma frente de venda e uma frente de atendimento. E aí a gente dividiu nesses 3 times. Deu problema? Pra caramba quando a gente fez isso. Óbvio. Mas a empresa faturava 380 milhões, mais ou menos, e ela estava andando de lado. 380, 390, 380, 390, há alguns anos. E a gente precisava fazer alguma coisa diferente, porque senão a coisa não ia continuar do mesmo modo. Então, óbvio também que a gente fez isso com parte da equipe. A gente deixou a equipe principal atuando da mesma maneira que ela atuava, pegamos uma parte da equipe e fizemos o protótipo. Deu muito certo. A gente faturou 400 e alguma coisa no outro ano. Mas o que é o grande ponto que aconteceu aqui? Quando esse cara estava atendendo, ele não estava nem vendendo nem prospectando. Então, o que acontecia? Que não gerava lead. Aí tem aquelas empresas que dizem assim, ó, cara, meu primeiro trimestre é maravilhoso, meu segundo é uma merda, meu terceiro é maravilhoso, meu quarto é uma merda. Aí, quando tu vai ver, o que acontece? No primeiro, ele está fazendo as vendas daquilo que ele abriu no último do ano passado. No segundo, ele está sem pipeline. Aí ele tem que começar a prospectar. Aí ele não fica vendendo, porque ele está prospectando. Aí no terceiro, ele está vendendo. E ele cria a própria sazonalidade. Então, na realidade, quando você tem alguém fazendo processos tão distintos, você acaba se tornando extremamente ineficiente. Aí tem as pessoas fora da curva, que conseguem fazer as 3 coisas, mas você precisa de alguém fora da curva para fazer. E aí é difícil. Aí tem aqueles 80-20, né? 20% da tua equipe faz 80% da meta. Que é aquele delta de homogeneidade terrível. O meu vendedor, a diferença entre o melhor e o pior vendedor é gigantesca. Por que isso acontece? Porque eu dependo de talento. Eu não dependo de processo, eu não dependo de ferramenta, só de talento. De talento é importante, mas sozinho não pode ser a resposta. Indo adiante, uma empresa de mídia, a maior empresa de mídia do Brasil, o que acontecia? Como é importante pescar no aquário? Essa empresa, basicamente, ela vendia os produtos da casa, só que os vendedores só atuavam em expansão em cima de 20% da base. Os outros 80% não tinham atendimento de expansão. Por que não tinham esse atendimento? Porque não eram caras que pareciam ter potencial para comprar os maiores produtos da casa. Então, não ia ser um cara que ia fazer um comercial de Big Brother, não ia ser um cara que ia fazer não ia conseguir fazer essa expansão. Então, o que acontece? A gente começou a fazer um projeto de pegar esses 80% que não estavam sendo atendidos para o vendedor e reciclar. A gente botava numa equipe de prospecção de volta. Analisava a satisfação, a detração, a gente jogava para o time de CS, ó, vamos lá, vamos trabalhar esses caras. E a promoção e neutralidade, a gente via se tinha negócio e voltava para a mão de vendas. 3 pessoas, um protótipo que a gente fez, 3 meses, 10 milhões gerados. Tem o depoimento do diretor dessa empresa, no podcast, orgânico o depoimento dele, falando que foi o maior crescimento da empresa, a diária, dos últimos 30 anos. Pô, uma coisa simples, um gargalo, ele posicionou uma estratégia para pegar e pescou dentro do aquário. Hoje é uma porrada de pessoas fazendo o processo. Mas começou com um protótipo, aquilo que eu falei de protótipos, ambidestria. Tá? Uma empresa super tradicional. Né? Empresa de moda, eu gosto muito desse caso. Eu vou contar ele, quando estou com pouco tempo, eu não vou me prender aos slides. Tá? Mas o que acontecia aqui? Eles faziam uma coleção, e aí tinha os shoppings, que os lojistas vinham até os shoppings para escolher. E um desafio do setor de moda é basicamente assertividade de coleção. Tu faz uma coleção inteira para acertar, às vezes, 30%, 40% da coleção. O que a gente começou a fazer? Como venda com dados pode ser de forma mais inteligente? Vamos ligar, vamos pegar o relatório de tendências, que os designers foram para a Itália, desenhamos um relatório de tendência com WGSM, que é cliente de Exact também, inclusive. Aí a gente vai lá, desenha esse relatório e manda para o cara. E diz assim, olha, posso te ligar para entender tua interpretação sobre esse relatório e tal? O cara, pode. Eu ligo e pergunto, o que você acha que tem saída aí dentro? O que você acha que na tua loja giraria? E eu começo a fazer um briefing para a parte de design, pegando a tendência
e colando com a realidade das lojas. Os designers criam e a gente manda um e-mail de novo. Olha o que você me ajudou a criar. Só nessa brincadeira de transição, a gente saiu de 30 e poucos por cento de assertividade para quase 80, 70 e poucos por cento de assertividade de portfólio. Obviamente, isso traz para um outro patamar. Então, assim, como dado durante o processo, e dado profundo, coletado com o cliente, através de um processo, de uma ferramenta, ele te ajuda a evoluir o potencial que tu tem de venda. Não se trata de mais reuniões necessariamente. Volumetria é importante, mas sozinha não te traz nada. Aí até te traz, no braço tu vai gerar alguma coisa, mas é ineficiente, é cada vez mais difícil fazer isso. Então a gente precisa dar inteligência para times comerciais. Empresa de embalagem, bem rapidinho, tá? Essa empresa dependia 100% de passivo. Então os caras iam no site, faziam encomendas com eles, uma grande empresa de embalagem. Pandemia veio, reduziu 70% da procura. O que a gente falou? A gente tem uma parte de serviço, né, que tem mentorias coletivas e tal. E numa dessas mentorias eu falei, cara, se tem 30% comprando, vamos ver quem são e vamos procurar caras parecidos. Basicamente, a gente fez lookalike, pegou esses caras, KNAI, faturamento, número de funcionários, etc. Compramos uma base parecida e fomos prospectar ativamente. O ativo hoje é maior do que o passivo nessa empresa e ela passou o pré-pandemia em termos de venda. Então, assim, como a gente pode pegar e clonar bases que já estão, que a gente está vendendo bem, que a gente está tendo bom desempenho, é muito mais fácil do que a gente sair em oceano aberto. Então, assim, já olha o que você já vendeu no histórico, olha quem já comprou de ti. É muito mais fácil vender para caras parecidos do que vender para alguém que você no mercado novo, um cara que você nunca vendeu ou qualquer coisa do tipo. Indo adiante, empresa de máquinas, bem rapidinho, dependiam do mercado automotivo. Vou correr, juro. Foi comprada, comprou uma lista de um outro mercado específico para estudar esse mercado e começou a investigar em vez de querer vender. Como é que era o comportamento do cliente? Descobriu uma feirinha chamada MDM, em São Paulo, botou um stand de 17 mil e vendeu 4 milhões na hora. Por quê? Porque descobriu perguntando, onde é que você compra máquinas? Ah, eu compro em feira. Qual é a próxima feira que você vai? MDM. Ok, ele combinava com o cara no stand, os caras estavam lá. O cliente ele te fala, o problema é que a gente não ouve. Está lá, está com o nosso vendedor, está com o nosso prospectador, não, nada virou dado. E quando não virou dado, a gente não sabe o que fazer. Quando vira dado é mais fácil, você vai fazer aquilo que ele está te falando. Ficou fácil de você interpretar. E aí começam esse tipo de case. Gente, para finalizar, quem está usando inteligência artificial, chat GPT, qualquer coisa do tipo? Legal. Eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu estudo neurociência e a inteligência artificial agora está sendo o meu tema do momento. A gente comprou uma empresa de inteligência artificial, vamos lançar um novo produto com ela agora no RD Summit. E tem sido recorrente eu estudar e fazer, cada vez mais conversar com futurologistas, porque eu acho realmente que vai mudar bastante, vai impactar bastante na sociedade. Indo adiante, dando um pouco de contexto, inteligência artificial, o Alan Turing, lá em 1938, ele já falava que o grande ponto é a gente conseguir educar a máquina como uma criança e não como um adulto. E a inteligência artificial, do jeito que a gente está olhando, e eu estou resumindo para caramba, tá? Mas do jeito que a gente está olhando, essa aplicação que a gente está olhando, que ela já existe há muito tempo, mas a aplicação coletiva, aberta, recreativa, eu gosto de chamar, do jeito que a gente está olhando, ela é novidade. O público conseguindo acessar. E aonde que o público não entendeu ainda é que ela se comporta realmente como uma criança. Se você não conseguir dar o comando certo para ela não vai te dar a resposta certa. Se você não ensinar ela da maneira correta, ela não vai te dar a resposta certa. E, principalmente, os filhos... Quem tem filho aqui? O que um filho faz quando ele não sabe uma resposta e ele é criança? Ele inventa. Então, assim, é igualzinho a inteligência artificial. Se você não tem controle sobre ela, ela também vai inventar, ela quer te dar uma resposta. Então, ela foi programada dessa maneira, essa que a gente está olhando. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? Então, indo adiante, eu estava com um doutor em inteligência artificial na CBN esses dias, dando uma entrevista, e eu pensei assim, nossa, eu não vou entender nada que o cara vai falar. Eu fiquei quieto porque o cara falava muito bem, e foi onde eu comecei a entender de maneira mais simples como explicar. Então, assim, foi outra coisa. Mas ele explicou de uma maneira simples. Ele falou assim, vamos dar um exemplo, tá? Fui à geladeira para fazer omelete e peguei 3. O que a inteligência vai fazer? Como é que ela funciona de maneira simplória? Ele vai pegar um banco de dados gigantesco, aberto, não é a internet inteira, mas é um grande banco de dados,
E ele vai ver o número de incidência de cada palavra quando a combinação ela é essa ou próxima a essa. Então, assim, fui à geladeira e peguei omelete, para fazer omelete, peguei 3. Aí ele viu, 90% das vezes vem ovo, 10% ingredientes, 10% leite, cacho de uva, sei lá, qualquer coisa do tipo. E ele vai fazer como se fossem sorteios da próxima palavra, com essas probabilidades. Então, assim, quanto mais esse ambiente de dados for aberto, mais chance de aparecer algo que não é exatamente o que eu quero. Ele está menos direcionado, então ele vai abrir lá e vai fazer esse sorteio, e são infinitos sorteios, é um atrás do outro, e aí ele vai começar a construir aquele enredo. Basicamente, quando ele faz isso, tem uma grande chance de, no meio do caminho, ele pegar vias que você não queria. E aí ele acaba indo para alguns tipos de resposta que você não queria. E aí tem as pegadinhas. Por exemplo, tem um processo nos Estados Unidos acontecendo de um cara que usou a inteligência artificial para mandar e-mails através de um software de envio de e-mails. Ele usou uma inteligência aberta, que a gente chama. E aí o que aconteceu? Ela citou o concorrente dele como melhor ferramenta. Ele não conferiu, ela foi, e era uma lógica que estava lá. Ele não deu o comando certo, ele não se preocupou com o restante. Tem advogado que usou de uma jurisprudência que o outro advogado falou, procurei isso e não... O que você usou como fonte? Ele, ChatGPT. Era inventado. Porque ele tem uma capacidade muito boa de inventar. Então, a gente tem que cuidar com o uso. Ela é fantástica. Mas o uso corporativo ele tem que ser direcionado. Ele tem que ser cuidado. E aí é onde eu falo que existem inteligências fechadas. E a gente tem que cuidar cada vez mais com esse tipo, para ter esse tipo de uso. Um tipo de uso mais direcionado. Ou se tornar alguém muito bom de copy, de indicação para essa ferramenta, de uso, alguém realmente... Ou a gente começar a criar bons bancos de dados para que isso ocorra dentro de ambientes controlados. Então, basicamente, quando eu controlo o ambiente, eu dou lá para ela uma série, eu boto a dieta do Marcos, a receita de omelete, a compra do mês. Eu crio esse ambiente fechado e controlado, e quando ela faz aquela frase, a única resposta é ovos, por exemplo. Porque dentro desse ambiente, sempre fui à geladeira para fazer omelete, comi e peguei 3, ela vai entender ovos como uma resposta, porque ali dentro eu condicionei ela, eu criei um ambiente que aquilo ali é a resposta. E aí ela começa a me dar as respostas que eu preciso. Isso é um ambiente corporativo de inteligência artificial. Tá? Qual é o risco de usar uma recreativa ou uma corporativa? Cara, que advogado multado, enfim, é aquilo que eu já falei. Olha, esse aqui é um estudo bem legal, tá? De 1.500 sites estudados nos Estados Unidos, sites bem interessantes, 437 sites tinham fake news a partir de IA. Então, assim, é o uso indiscriminado. E como que a gente se comportaria com uma IA fechada? Aqui, alguém conhece Marcos Piangel? Já ouviu falar? Papai é Pop, etc. Ele, por exemplo, é um cliente da tecnologia que a gente comprou lá. E aí, o que acontece? Ele sobe sobre pessoas, sobre educação e coisas do tipo. E quando ele pergunta, ela vai dizer, eu só queria botar um ponto. Ó, meu filho tem 1 ano e acorda 5 vezes na noite, o que eu posso fazer? Ela fala, desculpa, eu não sei essa resposta. Porque o ambiente de dados que ele criou não é suficiente para dar segurança para ela dar a resposta. Então, isso é um uso corporativo. Ela não se arrisca. Tá? Já tem aplicação no dia a dia comercial, uma série. Tá? Quando eu estou prospectando, por exemplo, por dentro da Exactive, vou dar um exemplo, ela já traz um resumo da empresa que eu estou prospectando. Ela já pode conversar e gerar no teu chat, conversar com a pessoa através de um banco de dados que você criou e gerar um lead, né? Gerar uma oportunidade. Ela já pode... Você pode fazer melhoramento do treinamento dos times da tua empresa. Então, por exemplo, a gente subiu todo o nosso Fresh Desk, que é o Help Desk, vamos dizer assim, da Exact, e o meu time de atendimento comercial, ele usa essa ferramenta para dar as respostas. Então, quando ele não sabe, ele está em treinamento, rampeamento, ele pergunta, ela dá um contexto de resposta e ele já responde. A RD fez os OKRs deles dentro dessa ferramenta para compartilhar. Então, ele diz, eu estou com tantos de venda, consigo bater a meta? Ela vai dizer, no histórico você não bate. Falta isso, 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 é melhor você fazer por ali e por aí vai. Agentes especialistas em contratos, clientes da Exact, hoje, quando mandam um contrato, eles sobem esse contrato nessa inteligência e dizem, olha, qualquer dúvida, conversa com a inteligência. Então, o cliente vai lá e diz, tem multa? Ela responde, tem, no item tal. Como é que é a fidelidade desse contrato? A fidelidade é tal, é só procurar no item tal. E a gente começa a fazer, eu acredito na inteligência artificial como um suporte para vendas, não como substituição. Isso eu realmente não acredito que vai acontecer, principalmente em vendas complexas.
E como é complexo criar um ambiente fechado, é super simples. Você sobe, basicamente, páginas, áudios, blogs, documentos em um ambiente que você queira, cria o teu ambiente e ele vai respeitar aquele teu ambiente. É barato pra caceta esse tipo de coisa, o resultado fica bom, e se vocês quiserem testar, aqui está o meu. Então, deixo para vocês, quem quiser conversar com a minha inteligência artificial, está ela criada aqui, eu passeio com meus cachorros, etc., e eu vou falando com ela, quando me perguntam tal coisa, eu respondo assim, assim, assado. Quando me perguntam tal coisa, eu respondo assim, assim, assado. E ela criou um dummy, dummy é o pior modo que eu poderia, um agente, vamos dizer assim, baseado nas minhas respostas. Então, dá uma brincada quem quiser testar, quem nunca interagiu com esse tipo de tecnologia. É uma tecnologia simples, barata e que pode ajudar muito a destravar coisas no dia a dia de todo mundo. Tá? Então, usar tecnologia artificial acho que não é mais uma escolha. É quase que a gente vai ficar para trás. A questão é como usar, em que caso usar. É a aplicação. Aí a gente começa a ter coisas diferentes. Depois, quem quiser, pode ir ali no... Eu vou deixar com a Nike, que vai estar também no stand da Exact, esses links. É só ir ali. Que ela... Mas, gente, para finalizar, olha sempre para processos, ferramentas e pessoas. Seja louco por padrão e por dado. Cuidado para não confundir curiosidade com probabilidade de compra e não acabar criando loja de luxo na 25. Entenda que seu time comercial tende a ser a fonte mais rica de dados da tua empresa. Então, ouve teu cliente através dele. Pensa nas tecnologias e num fluxo que parta do cliente, nunca da tua necessidade. O que eu vejo de gente dizendo, não, é que eu preciso que não tenha mais vendedor. Eu falo assim, tem que só ver se o cliente vai comprar quando não tiver mais vendedor. Tem alguns detalhes que a gente tem que combinar com os russos, e está difícil. Não faça nada meia boca em vendas, é preciso esmero. Então, em vendas não é alguma coisa... Sabe aqueles caras que te prometem em 2 semanas eu vou resolver tuas vendas? Não vai. Não vai. Então, para de eu seguir guru, porque isso não existe. Venda é transpiração, processo, ferramenta e pessoas. Eu espero ter alguma coisa de útil ter gerado aqui para vocês. Vocês gostaram? Teve alguma coisa que vocês acham que dá de aplicar na empresa nos próximos dias, tirar algum proveito? Levanta a mão quem acha que tem, só para eu ter um feedback. Legal, gente. Fico muito feliz. Eu vou para casa super feliz. Então, obrigado. Eu ia deixar só, se puder voltar bem rapidinho, só um último ponto. Aqui tem também um link, tá? Quem quiser, para participar do nosso evento. A gente tem um evento em Florianópolis, que o Chris Ye, que eu falei para vocês, está lá. O Hélio Azevedo, que era vice-presidente da SAP, primeiro cara de Windows no Brasil, ele dá palestra lá também. Eu dou palestra lá também. A gente apresenta a operação de venda, é super legal. Então, aqui, respondendo um pouquinho da operação de vocês, acontece 2 coisas. Eu mando umas dicas para o tipo de vendas de vocês, para a coisa de vocês, baseado no nosso portfólio, e vocês concorrem ao ingresso do Exact Network, tá? Então, que é o nosso evento lá em Floripa. Ali fora está a Nike, ela pode tirar qualquer dúvida de vocês sobre a Exact, e eu queria agradecer vocês. Quem quiser meu livro também, fiquem à vontade, sempre bom. Academia Exact, formação gratuita para o time de vocês, para quem está desempregado, bota que está desempregado, hoje é 90 e poucos % de empregabilidade que a gente tem. E obrigado, gente, valeu, foi um prazeraço, tá? Valeu!